sempre assim, é só eu começar a fazer a live que o povo desanda a me ligar. É uma maravilha. Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bom com vocês? Eu estou bem, estou feliz. Porque Deus tem sido bom a todo momento. A fidelidade do Senhor tem sido nítida, notória na minha vida. Eu tenho ficado assim. Bom, gente, eu acabei de chegar do salão. Deus, ele disse pra mim que estaria... Oi? É porque a mamãe tá fritando peixe. Não é todo tipo de peixe que eu como. Aí eu pedi pega... Tá por aí, tava na mesa ontem. O dinheiro alguém pegou. É R$20. Então, gente, Deus, ele surpreende a gente, sabe? Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem para Goiás. E eu ainda era do trio e tal. E assim, eu não tinha uma roupa para ir. Não tinha roupa para ir para essa viagem. E assim, minha mãe minha mãe é muito ansiosa, né? E a minha mãe, meu Deus, e toda aflita, toda desesperada. E eu lembro que eu tava lá fora no tanque, lavando uma sandália que eu tinha pra ir, que era a única que eu tinha. E eu lavando aquela sandália, e ela chegou pra mim, como que você tá calma desse jeito? Aí a minha outra amiga Zula falou assim, Kim, você não tem uma roupa pra ir, você tá nessa tranquilidade toda, amanhã é sua viagem. E era um igrejão, o pessoal que eu amo muito, o pessoal de Iporá, eu aprendi a amar. E assim, quando ela me disse isso, como que você não tá desesperada? Eu olhei pra ela e falei bem assim, eu não tô desesperada porque eu já estou imaginando o meu amanhã. Eu tô até precisando de roupa pra ir hoje, mas eu já estou imaginando, sabe? Quando eu não precisar de nada disso, quando Deus renovar o meu guarda-roupa por completo e eu não precisar mais disso tudo, de nada, de preocupar. Tá difícil que eles estão falando aqui, mas vou me concentrar, calma aí. E eu falei assim, eu preciso já visualizar a minha vitória. Eu preciso visualizar aquele momento, sabe, que eu não vou mais precisar me preocupar com isso, porque o Senhor vai estar cuidando de tudo, sabe, literalmente tudo. E quando eu falei isso, o carro buzinou. Eu fui lá atender. Quando eu fui atender, meu tio, e ele tava bêbado. Ele olhou pra mim e falou assim, Ken, eu vim aqui pra te dar um dinheiro. Tio. Todo bêbado, chega, tava cambaleando. Tirou R$500 do bolso dele e me deu. E assim, eu percebi que Deus, ele que cuida da gente, sabe? Às vezes a gente não entende o agir de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus vai agir de uma forma, quando na verdade... Pede ela lá pra fazer silêncio lá pra mim, por favor. Quando na verdade Deus age de outra. E a gente se surpreende com o agir de Deus, mesmo a gente sabendo que Deus, ele cuida de nós. E eu disse pra minha mãe, falei, eu vou me preocupar? Jamais, eu já estou visualizando aqueles momentos que Deus vai me abençoar tanto, que isso aí não vai ser só uma lembrança de uma experiência. E assim, hoje eu fui lá no salão, e assim, eu ganhei esse patrocínio, as meninas estão mexendo no meu cabelo. O nome é Spa dos Cachos. Eu vejo como Deus, ele cuida dos detalhes. Deus, ele cuidou de mim de uma maneira que hoje eu sento assim e falo, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Existem coisas que a gente precisa e existem coisas que a gente necessita. Eu estava analisando isso no meu trajeto hoje, quando eu estava indo para o salão. Eu imaginei assim, e Jesus palestrando no meu coração, sabe? A gente indo, e o Douglas me levou, meu amigo, ele me levando e falando, sabe? E eu a todo momento analisando e pensando que Deus, ele é muito fiel. Deus, ele é muito bom, mesmo a gente não sendo merecedor. A mulher de Samaria, a samaritana, a mulher que morava em Sicar, ela achava que precisava da água do poço. Ela achava que precisava da água do poço. Mas Jesus sabia que ela tinha uma necessidade. Ela tinha necessidade de provar da água da vida. Às vezes a gente acha que a gente precisa ouvir um pedido de perdão, quando na verdade a gente precisa pedir perdão.
Às vezes a gente acha que a gente precisa ser abençoado, quando na verdade tudo que a gente precisa é abençoar. Eu não sei o que você acha que você precisa, mas eu sei de uma coisa: Deus, ele sabe exatamente aquilo que você necessita. Às vezes nós necessitamos de coisas que nem sabemos. A mulher samaritana, ela só foi naquele poço para tirar água. Mas Jesus só tinha ido naquele poço porque sabia que ela tinha uma necessidade. Jesus, ele conhece as suas necessidades. Ela não conhecia aquela necessidade que ela tinha. Ela tinha uma necessidade, a necessidade de ser perdoada, a necessidade de se perdoar. Ela tinha essa necessidade e ela não sabia disso. Talvez você não saiba qual é a sua necessidade nessa manhã, mas eu só fiz essa live para que você entenda. Deus, ele conhece a sua necessidade. E é aquela necessidade que você não sabe que você necessita, mas você necessita. Eu precisava dessas experiências com Deus. Deus sabia que eu necessitaria disso. E por isso que ele me provou nessas áreas. Hoje, quando eu estava vindo e eu soube que que possivelmente estaríamos com um patrocínio e tal, de uma marca muito boa. E assim, eu falei: Jesus, como o Senhor cuida da gente. Sabe por que existem tempestades que você precisa passar? Para você enxergar o sobrenatural de Deus. E para você contar lá na frente, tipo assim, eu tive um encontro com Cristo. Eu não estou aqui em vão. Eu estou aqui por um propósito. A minha família, eles achavam que eu precisava de uma faculdade. Achavam que eu precisava... Mas na verdade eu não precisei disso, porque o Senhor, ele sabia que haveria uma outra necessidade para mim. E Deus, ele me usa. Hoje, quando eu abro o meu Face, eu vejo tantos testemunhos. Eu recebi de novo mensagens sobre suicídio, sobre família. Pessoas que diziam: nossa, eu estava pensando em largar minha família. E Deus trabalhando nessas áreas, sabe? Eu vejo uma necessidade no povo. Eu vejo uma necessidade de cura, literalmente cura interior. É uma necessidade. Tem muitas pessoas achando que precisam de água do poço, quando na verdade estão precisando da água da vida. E eu tenho sido muito agraciada por Deus, porque Deus tem me ministrado louvores que curam, que realmente são águas, sabe, do trono de Deus. São coisas que Deus palestra comigo. E ontem, quando eu estava cantando a canção Levanta, porque o mundo não vai parar para te esperar se recompor. Erga sua cabeça e prossiga, mesmo ferido ou com dor. Entenda que você não é qualquer um, você é mais que vencedor. Chore tudo que quiser chorar hoje, porque eu não tenho prazer no sofrimento de ninguém. É um tempo determinado de chorar, se lamentar e ir à luta pra vencer também. O impossível pode deixar comigo, eu me responsabilizo a fazer. Te dou todas as armas necessárias pra você lutar e vencer. Se o mundo te vira nas costas, eu dou o meu colo a você. Deus me disse: eu curo as feridas da sua alma. Não desespere, se acalma. Eu cuido de tudo. Sou teu escudo. Se a guerra te alcançar, eu também luto. Se precisar chorar, eu enxugo cada lágrima que derramar. Eu vou te levar no meu colo quando o mundo te fizer chorar. Sozinho você nunca estará. Sua mão vou segurar. Jesus precisa segurar na mão de muita gente. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer a sua necessidade. E eu te convido a refletir nessa manhã, sabe? Nessa manhã não, né? Na tarde desse dia. Pergunte ao Senhor qual é a sua necessidade. Pergunte ao Senhor o que é realmente que você precisa e que ainda não sabe.
Jesus, quando ministrou isso no meu coração, eu curo as feridas da sua alma. Não desespere, se acalma, porque eu cuido de tudo. Hoje eu vejo que Deus cuida do meu cabelo, Deus cuida das minhas roupas, Deus cuida do meu CD, Deus cuida da minha voz, Deus cuida da minha agenda, Deus cuida do meu ministério, Deus cuida da minha família. Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Eu tenho sido muito grata, sabe? Porque o Senhor, Ele tem cuidado de mim. Tem gente achando que não, tem gente olhando pra mim achando que não, isso aí é só uma fase que daqui a pouco passa, isso aí daqui a pouco esfria, isso aí daqui... Não. Mas isso é cuidado de Deus. Eles acham que Deus é como um historiador que escreve a história, mas às vezes termina meio que deixando um ar de pra onde ir, o que aconteceu. Não, o Senhor, Ele escreve a história, sabe? Com começo, meio e fim. E eu estava conversando com o Senhor e dizendo: eu sou Ismael. Eu já fui muitas vezes Ismael no deserto. Mas a gente tem uma promessa. Às vezes você olha pra mim e fala: mas Kemily, eu nunca recebi uma profecia dizendo que eu ia cantar, que eu ia... A sua maior promessa é ir pro céu. A sua maior promessa é alcançar a vida eterna. Tô vendo pessoas dizendo: a Itália, beijos da Itália. Eu já disse em outra live, mas olha, eu vou dizer de novo. Há 2 anos atrás, uma irmã disse: Kemily, eu via você cantando para uma multidão. E talvez naquele momento eu achei que seria realmente um palanque, sabe? Um palco que eu cantaria para muitas pessoas. Mas hoje eu vejo que existe uma multidão de pessoas, sabe? Quando eu olho para o meu vídeo dizendo: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Difícil é o tempo de espera. Difícil é ficar tranquilo quando você está esperando. Mas Deus me deu essa canção não quando eu estava em plena bonança, não quando eu estava cheio de patrocínio, cheio de gente querendo agenda, Não. Deus me deu essa canção quando ninguém me ligou. Deus me deu essa canção quando eu estava sozinha e desesperada. Mas Ele me disse, sabe o quê? E olha, fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Só não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento, porque eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. E Ele me disse isso porque eu realmente não estava entendendo o porquê de algumas situações. Eu realmente não estava entendendo o porquê da cisterna, o porquê da prisão, o porquê da cova de leão. Não estava entendendo. Eu estava realmente como Ismael no deserto junto com H, sabe? Chorando sem entender. Chorando porque foi mandado embora. Chorando porque foi obrigado a terminar algo que não queria. Mas hoje eu vi que era somente Deus me conduzindo ao deserto, sabe? E Ele me diz: só eu sei te conduzir ao deserto como ninguém. E Deus, Ele realmente sabe nos conduzir ao deserto. Aquele deserto que a gente não quer enfrentar. Aquele deserto que a gente quer fugir, sabe? Aquele deserto que a gente acha: Senhor, eu não quero entrar. Existiu uma tempestade que os discípulos foram obrigados. Jesus ordenou. Jesus me ordenou a entrar no deserto. Que eu não queria.
Mas sabe, quando eu olho para trás hoje, eu agradeço. Eu agradeço tanto ao Senhor por ter me conduzido àquele deserto, ter me conduzido àquele poço, sabe? Eu precisava realmente de uma água da vida, que só Ele poderia me dar, e Ele deu. Ele me disse, fica tranquilo, porque realmente eu estava desesperada. E é o que Ele está dizendo para você nessa noite. Você está tranquilo? Você está precisando de um sorriso? É disso que você precisa? Entenda que Jesus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. Contabiliza aí, faz as contas. Quantas noites você foi dormir chorando? Davi, em seu primeiro salmo, disse assim: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Às vezes a gente até deita, mas nem sempre a gente dorme e descansa. É girando para um lado para o outro, é chorando muito antes, mas dorme. E o principal, acorda. Você vai acordar um dia desses e vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o segredo é prosseguir. Jerusalém é logo ali. Fique firme e não tema. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus vai mudar o seu dilema. Fique firme e não temas, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor me disse isso quando tudo que eu fiz foi entrar num quarto, não ter forças, às vezes nem pra poder chorar, sabe? Aquele momento que a gente chama Jesus, mas sente que tem vazio. E não é um vazio sentimental, não, é espiritual. É aquele vazio que só Jesus mesmo pode preencher. E eu cantei assim: sente medo é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Mas Jesus preenche a alma. Gatei. Mamãe tá indo. Eu precisei ser preenchida. Quando eu cantei isso, o inimigo vai ser envergonhado. Vou continuar a live, mesmo engasgando. Mas é uma verdade, né? Às vezes tudo que a gente precisa ouvir é um relaxa, porque quem é que nunca teve medo? Relaxa, porque quem é que nunca tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Eu sempre digo que as coisas não são difíceis de começar, são difíceis de recomeçar. Às vezes a gente para porque acha que não vai dar certo. Quantas vezes eu tive que tentar? Quantas vezes eu tive que recomeçar, sabe? E o Senhor recomeçou todas essas vezes comigo, me dizendo: fica tranquilo. Hoje, na verdade anteontem, eu recebi a ligação da Fabiana Anastácio. E ela falando comigo, dizendo: Kimberly, eu não quero gravar essa sua música se essa for sua música de trabalho. Se essa for a música que você vai colocar no seu CD pra... Não quero. Eu só quero que você saiba que essa música me tocou muito e eu estou cantarolando ela desde quando eu acordei. Às vezes a gente encontra pessoas para abafar o nosso sonho. A Fabiana Anastácio me disse: Kimberly, não desista dos seus sonhos.
Jesus te deu esse hino para te exaltar e Ele vai se encarregar disso. E o que é para ser na sua vida, vai ser na sua vida, independente de quem grave. Mas de contrapartida, eu recebi uma outra ligação de uma pessoa que me disse assim: você nunca mais vai poder, eu nunca mais vai poder gravar essa música e nem cantar em lives, em nada. Eu vou gravar essa música. Se você quiser, vou estar te fazendo um favor, colocando a sua música no meu CD. São pessoas que tentam te colocar dentro de cisterna, sabe? Querendo matar aquilo que Deus... que arranca a sua túnica, sabe? São essas pessoas. E eu fico tão feliz que a Fabiana, ela me ligou e disse: não, eu não quero isso não. Eu quero ver você cantando ela, eu quero... E eu contei pra ela, falei: nossa, Fabiana, eu estou tão feliz de estar ouvindo isso de você, porque às vezes a gente até desacredita que um evangélico, um filho de Deus, alguém que tá lá em cima, sabe, tem a capacidade de olhar pra você e dizer de uma música que Deus me deu e dizer assim: você não vai poder cantar mais. Vão ter que conhecer, mas vão conhecer na minha voz. É muito fácil encontrar pessoas para te puxar tapete. Difícil encontrar alguém para estender a mão e dizer bem assim, como a Fabiana disse: eu vou fazer um vídeo dessa música também, eu vou cantar ela. É difícil encontrar pessoas que te estendam a mão. A Isa falando: Kimberly, vem aqui, vamos fazer um negócio junto, vamos. Eu percebo que existem muitas pessoas de mentira, mas também existem muitas pessoas de verdade. Samuel Mariano que falou bem assim: peraí que eu vou te levar lá no Rony, peraí que eu vou pegar essa música sua e vou... Peraí que eu vou compartilhar essa sua live aqui para que todas as pessoas que me sigam também vejam que existe Deus em você. Samuel Mariano comprou 2 guerras minhas que ele não precisava entrar. Ele não precisava. Mas ele fez isso aqui, ó. Peraí que eu vou lutar junto com você. E tem sido um momento de bênçãos. Eu tenho vivido bênçãos, mas eu tive que lutar muitas guerras de pessoas que sempre me conheceram, mas sempre fizeram questão de me ignorar. Nossa, Kim, você está falando isso com mágoa? Não. Eu estou falando isso que é experiência. Que talvez você esteja passando também. Talvez o seu ministério esteja estagnado por causa das pessoas. Talvez a sua vida sentimental esteja parada por causa de uma decepção. Mas você não entrou nessa live à toa não. Você entrou aqui para eu te dizer que, olha, Deus está preparando um amanhã de sorrisos para você. Existem muitas pessoas desacreditando do seu ministério. Existem muitas pessoas querendo abafar aquilo que Deus te deu. Existem muitas pessoas que estão se aproximando de você só para te enganar, só para te ludibriar, só para você perder o seu tempo com elas. Mas existem muitas pessoas também que Deus vai levantar para estar do seu lado, para ser muro forte na sua vida. Pessoas que realmente fazem a obra de Deus por amor, que visam a obra. Eu tenho encontrado essas pessoas e eu tenho ficado tão feliz, porque a gente encontra muita gente ruim, mas também encontra gente crente. Tem gente crente nesse Brasil. E talvez você que esteja me ouvindo seja um crente desses, que esteja esperando a sua vez, esteja esperando a sua promessa. E eu só estou fazendo essa live porque eu quero te dizer isso: não desista daquilo que Deus te prometeu. Deus está preparando para você uma história. Ele já preparou, Ele já escreveu a história da sua vida. Você ainda não está sabendo, mas você já está vivendo aquilo que Deus escreveu para você. Deus Ele é tão bom que até nas minhas precipitações Ele usou ao meu favor. Eu tenho vivido umas guerras, mas são guerras diferentes. São guerras que eu realmente preciso lutar. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou para mim, o inimigo ele pode até tentar frustrar. Ele pode até tentar, sabe? Mas ele não vai conseguir. Porque maior é o que está comigo.
maior é o que está com você. Nenhuma arma preparada contra você pode prevalecer. Não pode. Hoje eu recebi uma outra mensagem. Deus tem me surpreendido. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa tão abençoada que eu já vi muitas lives dela. E eu falava assim: Jesus, me faça ser abençoada igual essa mulher. Eu não sei falar o nome dela, mas é Renália. É muito difícil o nome dela. Mas ela exala unção, sabe? E Deus precisa de pessoas. Deus está levantando pessoas assim, que exalam unção. Porque o importante, eu sempre digo isso, sabe, para as pessoas que me acompanham, a gente não precisa de reconhecimento, não. Você precisa de exalar Jesus. Renália de Carvalho, né? E ela me procurou hoje, eu fiquei tão feliz, porque eu nunca... Falei, gente, será que um dia eu vou falar com essa menina, com essa mulher? Ela é tão abençoada. E Deus me deu a oportunidade de falar com ela. Deus, ele surpreende a gente, sabe? Ele atende aqueles nossos... Ontem nós recebemos um pregador aqui, ele contou a experiência dele. Renália, isso. Ele tem 2 filhos e ele disse que um filho dele é muito tímido e o outro é mais sobressaído, e quando vai pedir algo pra ele, sempre o mais sobressaído que pede. Pede, pai, me dá, compra pra mim. De imediato ele diz não, e depois ele vem de novo, pai, mas compra pra mim. E ele, não, meu filho, no momento eu não posso. Aí você vai de novo e fala, pai, mas eu queria tanto. Não, filho, no momento não dá. Aí ele vem, beija, ele me contando da igreja. O nome dele é Márcio José, um homem de Deus. E ele falando que o filho dele, né, vem, beija ele, antes de pedir, abraça. E depois pede, pai, você compra pra mim? Eu te amo tanto. E é o que Jesus tem feito, sabe? Como eu digo pra vocês, eu nunca fui aquela pessoa de... Tanto que eu canto desde os 3 anos de idade. Recebi já tantas propostas de... vamos no programa de não sei quem, vamos fazer isso aqui, vamos... E eu sempre disse, vamos disputar, vamos... Eu sempre dizia... O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior nasceu para brilhar. Independentemente do homem interferir, ele brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que do pó caído está. Quantas vezes, tá? Eu me senti, era no pó mesmo. E talvez seja assim que nessa manhã você esteja se sentindo no pó. Mas sabe, é nesses momentos que a gente vê a glória de Deus. Talvez não exatamente nesses momentos, mas são nesses momentos que o Senhor nos dá as melhores canções, as melhores palavras de refrigério, que lá na frente a gente vai ver que, nossa, faz todo sentido. E você vai ser bênção para outras pessoas nessa área que você está se sentindo debilitado. Eu me sentia debilitado na área ministerial. Sabe o que Jesus fez? Ele me abençoou, ele colocou pessoas que eu nunca imaginei do meu lado. Ele me disse um dia, falou em dezembro, para mim bem assim, você vai receber telefonemas que você nunca imaginou receber. E as pessoas sempre vinham, outras pessoas falando, Kimberly, você vai estar entre os grandes, você vai... Isso nunca foi, a minha mãe é a prova disso. Isso pra mim nunca foi importante. Sabe o que é importante pra mim e o que me move? É olhar depois as lives e ver nos comentários que existem pessoas sendo ministradas por Jesus, sendo tocadas pelo Mestre. Eu sempre disse pra minha mãe, eu sou incapaz. Sabe quem capacita? Deus.
fico olhando para essas pessoas que se acham porque cantam, porque pregam, porque fazem. E eu pergunto, Senhor, mas o Senhor, eu não vi o jumentinho se achando. O Senhor disse que se a gente não clamasse, as pedras clamariam. Então, aí, eu sempre tive isso na minha mente. Então, você quer ter um ministério abençoado e próspero? Entenda uma coisa, é tudo pela obra, é tudo pela igreja. Deus não levanta ninguém por causa de ego, porque simplesmente quer exaltar. Não. É porque há uma necessidade. E a necessidade é as almas. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, me dê a palavra certa para ministrar aos ouvidos da noiva. Porque a noiva é tua. A obra é tua. E o Senhor, pela graça divina, tem ministrado coisas ao meu coração que eu nunca imaginei ser ministrada. Aqui tem uma irmã, o nome dela é Selmira. E sempre quando ela... Tem gente que tem dom, né, de interpretações. Ela tem um dom de interpretações, a irmã Selmira. E eu diversas vezes, sempre tive, desde sempre. Tenho tido sonhos comigo mesmo, flutuando, e eu nunca entendi. E eu acordava com uma sensação de sentir o frio. Eu sentia algo me impulsionando de baixo para cima, algo que me movia para cima. Eu sempre senti isso, e sempre quando eu falava isso para ela, ela me dizia bem assim, Kimberly, Deus vai te usar numa área que você ainda não sabe, que Ele ainda não usou ninguém. Vai ser um impulsionamento totalmente do Espírito Santo. E hoje, quando eu entro no meu quarto, Jesus fala ao meu coração, Kimberly, você foi Ismael um dia. Mas eu olhei para você e falei, eu vou fazer de você grande nação. É. Porque é necessário, sabe? Às vezes é necessário. É necessário extinguir uma raçazinha que acha que pode tudo porque canta, que pode tudo porque tem 1 milhão de seguidores, que pode tudo porque tá na mídia. Olha que não é bem assim não, hein? Não é bem assim. Cuidado com os ouvidos da noiva. Você quer ter um ministério abençoado e próspero? Tenha zelo pelo ouvido da noiva. Tenha zelo pelo coração da noiva. Gente, como a responsabilidade é grande de você pegar um microfone e falar para a noiva de Cristo, para o povo que vai entrar no céu. Meu Deus, Deus deu o seu único filho por essa noiva. E tem muita gente desfazendo disso. Tem muita gente manchando isso. Mas eu ainda creio que existem 7.000 e Deus está levantando esses 7.000. E sempre quando eu olho, alguém que eu compartilho mesmo, e o que eu puder fazer para que o nome de Cristo seja mais uma vez glorificado, eu farei. Às vezes tudo que a gente quer é sempre, que estendam tapetes. E nunca quer estender a mão para ninguém. Eu louvo a Deus porque Deus colocou na minha vida pessoas como o Marcelo. Deus colocou pessoas na minha vida como o Maicon, como o Diego. Pessoas que falaram assim, Kimberly, entra na minha página e faz uma live. Foi. O Diego, eu falei assim, Diego, posta o meu vídeo tem horas. E ele na mesma hora era se cobrado uma taxa para manutenção da página. Ele quando ouviu o vídeo falou bem assim, não, eu cobrar jamais. Esse vídeo, isso aí é Deus falando para sua igreja, não. Aí eu não coloco a mão não, é só postar mesmo. Eu falei, não. Ele, não. Eu falei, tá, mas não patrocina nem nada, tá? Porque... E Deus foi fazendo, sabe? Quando eu fui olhando para as lives e 3.000, 4.000 pessoas assistindo ao vivo, eu falando, Senhor... Ao mesmo tempo que me dava um sentimento de promessa se cumprindo, me dava um sentimento de
os ouvidos da noiva. Como a noiva está carente de ouvir algo do Senhor. Eu olho para mim e falo, Jesus, 1,50 m. E o Senhor está querendo usar. 1,50 m que às vezes é... Às vezes não, na maioria das vezes é tão falho, tão limitado, mas o Senhor está querendo usar. Você que está me assistindo aí, não se sinta inferior, não. Não se sinta. Mas que chegam para você e tentem te inferiorizar, não se sinta inferior. Porque Jesus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são, ou que acham que são. Tem um povo aí se sentindo ameaçado por essa geração que está se levantando. Geração que não tem nome toque, não tem essa coisa, não me abraça não, não. Jesus está levantando. Eu tive o desprivilégio de ouvir coisas como alguém que, foram buscar, enfim, não vou me meter nessa questão, mas enfim, são pessoas que realmente estão precisando de uma pisa, assim, de enfiar uma cara na terra para mostrar que ainda é pó, mostrar que Deus ainda é Deus e que na verdade é tudo pela obra. A gente não pode ignorar o ato de Jesus na cruz. E olha, se Deus deu o único filho dele para morrer no lugar dessa igreja, não toca nela não, porque ele mata. Ele mata. Ele exalta também, mas ele mata, levanta outro. Ninguém é insubstituível. O problema dessas pessoas é que elas achavam assim, não, ninguém vai se levantar. Aí Deus usa lá o criador do Facebook, o Mark, um ateu, para fazer esse negócio de live ao vivo, sabe para quê? Para juntar a noiva, ajuntar esse povo que está disperso. Tem muita gente se sentindo acima da média, mas que não fala. Tem um que fala, mas tem outros também que se sentem e não falam. Tá aqui dentro do coração. Mas Jesus tá vendo. E é por isso que ele tá usando esse povo aí, ó. Povo de internet. Para ministrar o coração de milhares de pessoas. Hoje, quando eu olhei o vídeo, tá sofrendo, mas fica tranquilo, a música fica tranquila, e eu vi que tem mais de 1.600.000 pessoas que viram. Eu falei, Senhor, quantas pessoas precisam de um refrigério? E muita gente não querendo dar esse refrigério. Sabe por quê? Porque não é comercial. Porque não vende. Mas Deus vai pegar esse povo. Vai. E de quebra vai levantar uma geração aí que ainda não se dobrou, sabe? Que é útil também. Que às vezes as pessoas acham que só elas são usadas. Só acontece quando elas pegam a direção. Aí sabe o que Deus está fazendo? Deus está pegando esse povo aí, ó. Essas 1.500 pessoas que estão me assistindo. Deus está te despertando e dizendo assim: você está achando que aquele meio está corrompido? Então comece a se dispor, porque eu quero usar você. Porque não adianta só criticar aqui no Facebook e não ter coragem de entregar um folheto na rua. Não. Se for para falar, comece a agir também. O Jefferson Santos está querendo me ouvir cantar. Calma, Jefferson. Calma, querido. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Jefferson. Então, igreja, povo do Senhor, se desperte. Jesus precisa realizar a sua boa obra. Você é um embaixador de Jesus nessa terra. Jesus precisa confundir esses que estão achando que são. E para isso ele precisa de você. Aí você está igual Moisés. Não, mas eu sou pesado em línguas. Ué. Mas é você que Deus quer usar.
Não, mas eu sou tão pequeno, eu sou... Ei, mas é você que Deus vai usar. Você crê nisso? Então eu profetizo que a partir de hoje você vai começar a enfrentar guerras diferentes. A partir de hoje você vai começar a enfrentar lutas que você nunca imaginou que iria enfrentar. Nossa, Kimberly, você está profetizando lutas da minha vida? Não, já basta as que eu tenho. Quer ser usado? Quer ser ungido? Então vai matar urso. Então vai matar leão. Quer matar Golias? Vai pro deserto primeiro. Vai cuidar das ovelhas primeiro. Vai ter amor. Vai dar a sua vida. Aí depois Jesus te leva. Vai ter pessoas que vão tentar te parar. Quando você estiver frente a frente com o gigante, vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer: onde você vai cuidar das suas poucas ovelhas? Eu, hein? Vai lá pra aquela igrejinha que você reúne. Tá pensando que você é quem? Desafinado? Olha o seu tamanho. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com você. Tá preparado? Tá preparado pra ouvir um assim? É você que vai cantar? Quantas vezes eu fui numa igreja e falaram assim: gente, tem mais alguém pra cantar? Não tem não? Ah, então vamos ouvir a Kimberly? E cantar e o fogo cair e Deus receber lá do céu. Por quê, Kim? Porque era você que estava cantando? Não. É porque eu estava matando o urso e o leão. Quando eu falei: fulano, posta esse vídeo aqui pra mim. Nossa, você tá achando que você vai ter alguma visualização? Você tá achando que alguém vai lembrar de você? Quem é fulano? Eu agradeço muito. Eu agradeço muito essas pessoas que me fizeram hoje contemplar. Vocês me ajudaram tanto a matar esse leão, gente. A matar esse gigante. Aliás, para hoje eu não fazer igual. Não faço. Para hoje eu não fazer nem parecido. Para hoje, quando alguém falar bem assim: irmã, eu preciso do seu WhatsApp porque eu preciso ligar para você agora, eu tô desesperado. Para eu falar bem assim: meu número é esse aqui, ó, liga. Para falar bem assim: irmã, deixa eu fazer uma live com você. E eu falar bem assim: aqui, ó, esse aqui é o endereço da minha casa. Mamãe briga. Mas isso aqui foi porque eu matei um urso e um leão. E se não fosse a força de Deus, são marcas, sabe, que ficam em nós. É a cama que a gente tem que carregar para não esquecer quem fez. E eu lembro com rancor, com ódio? Não, jamais. Eu lembro com prazer. Quantas pessoas que eu sentei aqui nessa mesa e mostrei as minhas composições e olharam e falaram assim: vai melhorar. Mas eu fico feliz. Acabou de entrar aqui uma cantora chamada Ana Scheffer. Um beijo, Ana. Essa mulher gravou minha música quando ninguém queria gravar. Ela gravou essa música aqui, ó. Tudo parecia ter chegado ao fim. Quem sabe disse Deus que fiz pra merecer. Eu não quero ver nesse deserto meu filho morrer. Ela gravou isso aqui. A dor era tão grande no seu coração, parecia não haver mais solução. Mas naquele momento de grande dor, olhou e viu o anjo do Senhor. O seu coração então pôde se alegrar quando ele começou a lhe falar e disse: Agar, não precisa chorar. A voz do menino Deus já escutou do céu.
levante-o e tome pela sua mão, porque dele ainda farei uma grande nação. É assim, oh meu Deus, não suporto ouvir chorar quem é filho seu. Manda um anjo recolher do odre e levar. Lágrima tem preço para Deus, está regando a tua vitória que brotando está. E como na história vai ser surpreendido quando Deus te perguntar: o que tens? O que há? Eu fui enviado do Pai para te ajudar. Talvez tudo que você precisa agora é ouvir isso aqui da parte de Deus. Tem um anjo enviado do céu para te ajudar. Para muitos a sua lágrima não tem valor. Para muitos você é só mais alguém que entra na igreja e chora. Para muitos você é só mais um que sobe ao monte e pula. Para muitos você é só mais um que... Mas você tem valor e a sua lágrima tem valor para Deus. Pode não ter para seu pastor, pode não ter para seu pai, para sua mãe, mas para Deus tem. E é isso que importa. Deus vai surpreender muita gente. Muita gente que achou que você daria em nada. Muita gente que achou que você não iria muito longe. Você vai mais longe do que eles imaginavam. Porque Jesus está contigo. Tem muita gente que não está com você, mas Jesus está contigo. Eu sempre digo que eu nunca sonhei com holofotes e nem quero isso, porque é muito perigoso você estar no alto a todo momento e a qualquer momento você pode cair. Mas o Senhor me disse algo, que Ele me levaria até pessoas e curaria essas pessoas. E eu recebi essa palavra de Deus. Então, se você está me assistindo até agora, é porque você precisa de algo que eu desconheço, mas Deus conhece. Eu vou cantar um hino para você agora, que vai ser o título do meu CD, que é Fica Tranquilo, não se desespere. Talvez tudo que você precisa ouvir nessa tarde é: a promessa está de pé. Toda vez que alguém tentar te humilhar, ouça Deus sussurrando no teu ouvido: a promessa ainda está de pé. Tá? Ouça Deus dizendo para você: não se desespera. Quem que te prometeu? Foi quem? Foi quem? Quantas vezes eu fui no culto da tarde, sabe aquele culto que só dá 5 pessoas? E cantei como se tivesse 5 milhões. 1 milhão, 1 milhão e 600 mil pessoas. Foi como eu cantei. Porque a promessa estava de pé. E quem me fez a promessa estava no trono, me observando. Quem eu seria? Quem eu seria dentro da caverna? Quem eu seria dentro da cisterna? Quem eu seria quando os meus irmãos me lançassem lá dentro? Quem eu seria? Deus me disse isso. O que você vai fazer, hein? Agora que você tem tanta gente que já te conhece, o que você vai fazer com aquelas pessoas que disseram que ninguém iria te conhecer? Aquelas pessoas que ouviram as suas músicas, mas só reconheceram que tinha algum valor quando alguém que tinha nome reconheceu. O que você vai fazer com essas pessoas? Hein? Vai orar para Deus matar? Vai fazer com elas o que elas fizeram com você? Vai se tornar aquilo que elas...
Eu olho para muitas pessoas e vejo quanto são tristes, sabe? Quanto são sobrecarregadas, porque elas se tornaram aquilo que as pessoas fizeram com elas. E Deus disse: guarde seu coração. Guarde o seu coração. Guarde seu coração dos homens, querido. Guarde seu coração das pessoas que querem o seu mal, mas guarde seu coração também daquelas que querem bem demais. Na verdade, não é tão isso assim. Aquelas pessoas que querem te ver bem, mas não suportariam te ver melhor que elas. Guarde seu coração dessas pessoas, filho. Guarde essas pessoas que estão dizendo que estão do seu lado, mas na verdade não. Não estão com você. Guarde. Então, se tiver de te dizer algo, que Deus tem que te dizer é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração do urso e o leão que você vai precisar matar. Guarde. Jesus não pode usar um coração que tem mágoa, que tem rancor, que tem ódio, não. Jesus usa que tem cicatrizes. Aí sim. Essas cicatrizes só vão provar que você sofreu, mas elas não vão te fazer sofrer. Porque eu profetizo que ele vai ser samaritano nesse teu caminho, trazendo para você azeite. O sacerdote até tinha azeite, mas ele não queria curar. Tem gente até que pode nos ajudar, mas não ajuda. Sabe por quê? Porque Deus não deixa. Para quando você chegar lá em cima, a única pessoa que você vai ter que honrar é o nome de Jesus. São 2.000 pessoas agora. Eu acho que esse é o momento que eu preciso dizer algo para você. A caneta que escreve a tua história está nas mãos do Senhor. Talvez você esteja até agora esperando que eu diga para você: essa luta te surpreendeu e visivelmente te abateu. Esse teu sorriso não consegue disfarçar. Não está disfarçando. Você diz que não vai suportar e que cansou-se de tanto esperar, e a vitória não vem. Seu coração está dilacerado, existe um grito aprisionado, só Jesus consegue ver. Tem gente achando que você está sozinho nesse deserto, mas Deus está te guiando. O vento está soprando, mas está te levando exatamente ao lugar onde você vai precisar estar para ter um encontro com Deus. Esse vento forte que abalou sua estrutura, Deus vai fazer cessar. Esse mar revolto que não te naufragou por pouco, Deus vai acalmar. Sabe pra quê? Pra mostrar pro inimigo que você não é um livro qualquer sem autor. Silêncio não é esquecimento, Deus não te abandonou. Vai ter surpresa pra quem duvidou. Quanta gente. Mas a caneta que escreve a tua história está nas mãos do Senhor. Não está nas mãos daquele prefeito que te prometeu emprego e não te deu. Não está naquela pessoa que duvida do teu ministério, que diz que você não vai ser ninguém, não. A caneta que escreve a tua história ainda está nas mãos do Senhor. Ainda está. Deus não se esqueceu de você. A palavra selar, aprendi ontem com o Márcio José, tem por significado pausa. Talvez você esteja vivendo uma pausa na sua vida, mas eu convido você a sentir Jesus nesse silêncio. Eu te convido a sentir Jesus
desse mar que está revolto e ainda por cima está escuro. Está no poço tirando água da fonte. Mas Jesus está indo aí. Fica aí no poço. Que Ele está vindo para te trazer água da vida. Ele está vindo para te fazer viver de novo uma vida de santidade que talvez você não vive mais. Ele está vindo aí para te fazer lembrar quem você era há um tempo atrás. Ele está vindo aí para te fazer viver verdades. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: Jesus, eu não tenho marido, né? Talvez você esteja olhando para Jesus dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças. Jesus está olhando para você e dizendo: disseste bem, você não tem mesmo não. Mas fica tranquilo, porque se o mundo te virar as costas, eu vou dar o meu colo para você. Fica tranquilo que se você está pensando que isso é um ponto final, isso é só uma pausa para um parágrafo novo. É só um espaço. É só uma marca na sua trajetória. Tem gente que não está entendendo. Não. Tá dizendo que não, isso aí é o fim mesmo. Ainda bem, porque tadinho, tava tentando, não ia chegar a lugar nenhum. Nadando pra morrer na praia, vê? Mas Jesus está renovando a obra no meio dos dias. Você vai matar esse urso, esse leão, sim. Você vai dizer: eu deitei, eu dormi, eu acordei. Teve gente achando que eu ia ficar dormindo, que eu ia ficar, não. Eu precisei descansar, eu precisei viver a pausa, mas eu acordei. E você vai cantar no final disso, porque foi Jesus que te sustentou. Vamos orar? Eu tenho uma reunião agora. E eu preciso orar por você. Minha mãe me disse: mas você vai fazer live esse horário? Você nem almoçou ainda. Eu precisava fazer. Só para te lembrar uma coisa. Você precisa de uma marca. Eu encontrei ontem não, tem tempo. Eu encontrei no centro da minha cidade um rapaz que chegou até mim e falou bem assim: me dá um dinheiro aí. E ele enrolando seu cabelo. Mas enquanto ele estava enrolando, eu percebi que ele tinha uma marca. Ele tinha uma marca no seu braço. E a marca não era de nascença, não. A marca era de uma ferida que tinha se cicatrizado, mas era a marca dele, do braço dele. E eu sabia que aquele dinheiro que ele queria era para droga. E no momento eu não tinha, falei: eu não tenho. Mas em qualquer lugar que eu encontrar aquele rapaz, eu vou reconhecê-lo pela marca que ele carrega. Tá ferido ainda? Ainda não virou uma cicatriz? Vai virar uma marca. Vai. Isso aí vai ser só uma lembrança de um momento que você passou. Vai ser assim. Você pode acreditar nisso que eu tô te falando. O diabo pode até estar rugindo ao seu derredor, como um leão, mas a Bíblia é bem taxativa. É como um leão. Mas ele não é leão. O leão da tribo de Judá está com você. Está. Talvez você olhe para mim e fale: Kemily, eu estou sorrindo, querendo chorar. Está cantando aí, mas só Deus sabe como esse coração está. Ele sabe. E quantas noites o seu quarto foi o teu cenário para tantas orações. O silêncio de Deus já foi sua resposta para petições, situações que te levaram a um particular com Deus. Mas tem desertos que
rolaram enquanto os joelhos estavam no chão. O Senhor me disse isso: a sua vitória não vai ter sabor de mel, não vai ter sabor de qualquer outra coisa, vai ter sabor dessas lágrimas que você está derramando aqui, porque isso tudo vão ser marcas da trajetória daquele que é fiel. Deserto é a escola que Deus aprova o crente que vai morar no céu. Deus me manda te dizer isso. Cicatrizes são essenciais, pois nos fazem crescer muito mais. Ser valente e carregue a sua cruz. Fique firme com Jesus. O final dessa história é Deus garantindo vitória. Marcas na trajetória. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Jesus, para te bendizer. Lembramos a todo momento que somos falhos, somos imerecedores do seu amor, não há mérito em nós, é somente pela tua graça. E é por esse favor imerecido que eu te agradeço e que eu te louvo, porque o Senhor, por mais uma vez e por mais um dia, se mostrou Deus nas nossas vidas. Porque por mais que sejam muitas as feridas, por mais que sejam muitas as aflições, nós estamos tendo bom ânimo e estamos de pé. Obrigado porque deitamos e dormimos, Jesus. Acordamos porque foi o Senhor que nos sustentou. Obrigado, Pai, porque existem mais de 1000 pessoas agora me assistindo nesse momento. E essas pessoas também, Jesus, têm as suas guerras, as suas limitações, as suas feridas. E eu sei, Jesus, que não está sendo fácil, porque por muitas vezes para mim não foi fácil também. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor pediu para que tivéssemos bom ânimo. Então eu te suplico nesse momento, ajude essa pessoa que está pensando em desistir. Ajude essa pessoa que está pensando em parar. Porque eu sei que o Senhor só tem nessa provação um propósito talvez que nós desconhecemos. Mas há uma necessidade de ser provado para que possamos encontrar o sobrenatural. Nos ajude a enxergar o sobrenatural nessa luta. Nos ensine, Jesus, a adquirir forças no Senhor. Nos ajude, Jesus, a não nos frustrarmos com pessoas, a não colocarmos as nossas esperanças em pessoas que também erram como nós, mas colocarmos somente em Ti. É por isso que nos prostramos nessa tarde, para Te dizer que é em Ti que está a nossa confiança, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos frustra, o Senhor não nos decepciona. E eu sei, Jesus, que o resultado final dessa luta, dessa prova, dessa guerra é vitória. Jesus, precisamos às vezes ser feridos para que outras pessoas se curem. Então eu te agradeço pelas minhas marcas, porque as minhas marcas estão fazendo muitas pessoas serem curadas e serem contempladas. E eu te agradeço, Jesus, pelo refrigério, pelo bálsamo, porque eu sei, Jesus, que para muitos isso aqui não é só uma live, é uma resposta. Então eu te agradeço, Jesus, por me fazer canal de bênção. Eu te peço, Jesus, essa pessoa que está pensando em desistir, trabalhe no coração dela. Faça ela enxergar, Jesus, que ela precisa prosseguir mais uma milha. Faça ela enxergar que essa palavra que eu estou liberando agora é pão, Jesus, e é água para que ela prossiga esse caminho, Jesus. É corvo para ser alimentado nesse deserto que ele está vivendo. É um Elias, Jesus, que por mais que esteja fugindo, ainda é um Elias. É um Elias, Jesus, que por mais que esteja na caverna, é um Elias. Senhor, que essa seja a sua voz suave e delicada, sussurrando ao ouvido dele, dizendo: não tem ordens para desistir, não tem ordens para parar, tem ordens para prosseguir, porque eu sei, Jesus, que há um propósito e o Senhor irá mostrar o propósito que há nesse sofrer. Daqui uns tempos e daqui uns anos vão ser só lembranças de um momento de experiência contigo. Ajuda essa pessoa, Jesus, a enfrentar esse deserto, porque não é labirinto não, Jesus, é só deserto que o Senhor arquitetou um começo, mas também arquitetou um fim. Então essas lutas, Jesus, eu sei que vão servir apenas para contar, como experiências de uma guerra que foi lutada, mas que foi vencida, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos.
E nenhuma arma preparada contra ele, contra ela, contra a família dele, contra a família dela, contra o ministério, Jesus, não pode prevalecer. Vai de encontro a esse problema, esse dilema, Jesus, que para muitos não tem mais solução. O Senhor é um Deus que ainda marca encontros. Então eu acredito que isso aqui é um encontro marcado. Tem muita gente, Jesus, achando que seria só uma live, achando que só iria beber água de poço. Mas eu sei que, Senhor, isso aqui é porque havia uma necessidade no coração, porque existem feridas que nem mesmo nós sabemos que temos. Talvez essa pessoa precisa ser curada e ainda não sabe. Então, Jesus, eu te peço cura. Trate com ela nessa noite, que seja um dia diferente, que a partir de hoje ela saiba, ele saiba e entenda que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. Eu te amo, te louvo, te agradeço, porque o Senhor ainda é Deus e sempre será Deus nas nossas vidas. Eu te amo, te louvo. Fique conosco, Jesus, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Um beijo, um abraço no seu coração e entenda uma coisa, Jesus te ama, tá bom? E você é importante demais para ele. Você não pode desistir e muito menos parar, tá bom? Um beijo no seu coração, fica na paz.